dia a todos vocês. Estão me ouvindo bem? Acho que tranquilo? Tá. Então, obrigada pelo convite. Eu confesso que foi realmente uma surpresa. A gente está extremamente habituado a falar em eventos, etc. E agora, na pandemia, fazer os eventos online. Mas quando a Ellen e a Thaís me avisaram desse, eu falei, não, esse é bem especial, porque vai fugir um pouco do nosso dia a dia e para um grupo tão envolvido, tão dedicado e também, ao mesmo tempo, tão heterogêneo. Então, eu tentei me esforçar ao máximo para tentar passar o que vocês provavelmente estão esperando ouvir, baseado no que as outras famílias que eu já acompanho queriam ouvir, ainda me perguntam. Então, eu tentei me esmerar ao máximo para poder passar essas informações para vocês. Mas, de qualquer maneira, como a gente tem um tempo longo, eu vou passar, mas exatamente pela heterogeneidade do grupo, assim, eu não tenho... Normalmente, quando eu dou aula, eu sei que eu estou dando aula para médicos residentes, mas hoje eu não tenho a mínima ideia de que área que vocês trabalham. Então, eu preparei alguma coisa, mas a minha ideia nessa apresentação, depois eu vou compartilhar com a Thaís, é que fique bem à vontade vocês levantarem a mão, ligarem o microfone e falar, doutora, para aí, interrompe, porque eu não entendi nada do que você falou, porque vai ser um assunto que eu vou ser obrigada a puxar para um lado médico, uma parte meio biológica aqui, e de repente eu tenho um engenheiro aqui que nunca viu uma célula na vida e não vai entender lufas do que eu estou falando. Então, inicialmente, eu queria parabenizar a associação, esse grupo de pais, pela persistência, pela insistência de vocês em procurar sempre o melhor. E aí eu fico totalmente à vontade, à disposição de vocês para, durante a minha apresentação, tirar toda dúvida que vocês tiverem dentro daquilo que eu puder ajudar. Não sei como que vocês querem que eu faça, que eu já coloque a minha aula, ou querem vocês colocarem algumas dúvidas iniciais, ou a Thaís quiser falar alguma coisa, depois eu coloco a aula, eu fico à vontade do jeito que vocês quiserem. Compartilho a aula e passo para a aula primeiro, é o melhor para vocês? Deixa eu só, então, colocar aqui. Eu vou compartilhar, vocês estão vendo bem? Tranquilo? Tá, então, eu vou fazer o que eu imaginei para apresentar para vocês. Não é uma apresentação longa, mas alguns detalhes que eu vou ter que me ficar um pouquinho mais mostrando algumas minúcias, algumas coisas que eu acredito que muitos de vocês, por opção própria, já foram verificar. Então, eu vou fazer um histórico, mais ou menos, da situação que eu me envolvi com o grupo, e daí eu fico realmente à vontade, à disposição para vocês me perguntarem, tá? Eu dei esse nome para essa apresentação porque existem várias condições especiais que a gente acaba usando o hormônio de crescimento, mas depois, naturalmente, eu vou focar no ponto especial que vocês já têm tanta experiência. Então, antes de falar especificamente da minha apresentação, deixa eu dizer como que eu cheguei aqui, né? Com a síndrome, a gente tem várias situações, além da Phelan-McDermid, a gente tem várias outras situações, e cada vez mais tem chegado crianças assim, com as situações as mais variadas, e com o aumento dos recursos diagnósticos. Então, a gente tinha antes muitas crianças que tinham algumas situações que a gente não sabia o que era. E cada vez mais, com mais recurso diagnóstico, a gente está recebendo. Então, eu tenho, assim, muitas crianças de condições, por exemplo, eu tenho 2 de uma determinada condição, 3 de outra, mas no caso específico do Phelan, o que aconteceu? Foi o contato com a Thaís, né? Então, foi a família da Liz, foi a primeira criança que eu atendi, e toda a maratona da família para ter esse atendimento.
E depois dela, então, a partir das outras, dos contatos do grupo, hoje eu estou acompanhando, de uma forma ou de outra, eu estou acompanhando 6 crianças, algumas já fazendo o tratamento, outras em vias de, algumas tirando dúvida. Eu não sei se está aqui no grupo com vocês hoje assistindo a família de Portugal, não sei se elas estão assistindo aqui. É uma dificuldade grande, porque aí você tem toda a situação regulatória de um país para o outro, então muda totalmente a maneira de atendimento. Então, de qualquer maneira, é natural. Já tive outra situação que eu só fui dar uma orientação para tentar orientar o médico que está mais próximo, mas eu acho que essa apresentação ficou muito boa no sentido de esclarecer para todos o que está sendo feito, porque a demanda, a preocupação, às vezes não é exatamente igual. Então, de qualquer maneira, o cerne da questão a gente vai conseguir discutir agora, tá? Então, da onde que eu diria que essa história começou? Depois a Thaís me ajuda se eu tiver pulado alguma etapa. A história começou com esse clinical trial sendo feito no Monte Sinai, Nova York, que eles sugerem um tratamento com hormônio de crescimento, propõem um estudo clínico e quando eles começaram, eu não sei o quanto que o próprio protocolo deles foi prejudicado ou teve alguma interferência por causa da pandemia, mas, então, de qualquer maneira, eu tenho acompanhado, até tentei entrar em contato com o Rapaport, que é o médico o endocrinologista do grupo, porque vocês conhecem alguns, eu vi que um deles até participou do evento semana passada, se não me engano, mas o endocrinologista é o Robert Rapaport e realmente ele acabou não dando retorno. Mas vocês veem aqui que a última vez que eles postaram alguma informação foi em junho de 2020. Então, eu acredito que por alguma razão, talvez pela pandemia, o próprio estudo deles tenha sofrido alguma interferência. Então, o que eu planejei fazer para vocês? Seguindo essa situação de ter a condição das crianças e ter uma proposta de tratamento que talvez possa melhorar alguma das dificuldades que essas crianças estão passando no desenvolvimento, então eu vou abrir uma agenda mostrando para vocês primeiro o que é o hormônio de crescimento, o que é esse remédio que a gente está tentando utilizar, e aí eu vou progredindo nessa agenda, falando de outros estudos que teve e que situação que a gente está agora, tá? Então, eu vou primeiro falar para vocês o que a gente tem no mercado, o que é esse hormônio de crescimento, da onde vem essa história e aonde que ele é usado regularmente, onde ele tem aprovação, no nosso caso aqui pela Anvisa, tá? Depois eu até vou antecipar, existe uma diferença muito grande de regulamentação entre os países. Se eu pegar Estados Unidos, eles são extremamente liberais, apesar da gente falar do FDA, o FDA aprovou, não aprovou, como se fosse um órgão extremamente exigente, ele é o mais tranquilo de todos, ele aprova com uma facilidade enorme, a gente que está no meio, a gente vê que eles aprovam com uma facilidade enorme. O equivalente do FDA nos Estados Unidos, na Europa, é o EMEA, e o EMEA é extremamente rigoroso, tá? Então, mesmo o medicamento com várias indicações aprovadas nos Estados Unidos, na Europa, você nem cogite, de jeito nenhum que você não consegue. A dificuldade, então, por exemplo, da família de Portugal. Você não consegue comprar hormônio de crescimento na farmácia, tá? Brasil, Anvisa, mistura as duas coisas. Se eu tiver uma documentação bem feita nos Estados Unidos ou uma documentação bem feita na Europa, a Anvisa ela acaba fazendo uns ajustes, aceita uma coisa ou outra, adapta e aí fica um pouco mais fácil. De qualquer maneira, quando a gente fala de hormônio de crescimento, então só vou fazer esse paralelo antes de falar da fisiologia da coisa. Aqui no Brasil, com uma receita médica, você vai na farmácia e compra. Na Europa, de jeito nenhum. Nos Estados Unidos, talvez.
Então, naturalmente, existe uma dificuldade ou uma facilidade maior de comprar, dependendo de onde você vai estar. E ninguém vai no meu consultório checar o que eu estou fazendo, aonde que eu estou usando esse medicamento, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, então, só para vocês saberem que nem todo lugar é fácil a gente prescrever ou é igual para prescrever hormônio de crescimento. Bom, então vamos falar desse bendito hormônio de crescimento. Eu sei que tem os médicos, né, da família da Thaís tem médico, eu não sei o restante das famílias. O que é o hormônio de crescimento? Então, a gente diz que tem uma glândula mestre no nosso corpo que coordena todo o restante do funcionamento das outras glândulas do restante do organismo, que é a hipófise. Então, é uma coisa muito minúscula. A gente costuma dizer que é o tamanho de uma ervilha, tá? Para vocês terem uma noção de posição. Eu tenho aqui todo o cérebro, lá no meio, na base aqui, eu tenho uma glândulazinha extremamente protegida. Então, existe na base, no cérebro, existe, entrando, vocês imaginarem, entrando na região aqui do nariz, a gente tem aqui todos os seios nasais, tudo, então aqui, próximo disso, tem uma parte óssea e tem uma cavidade no osso, onde ela está bem protegidinha, ela fica no espaço, no osso, bem protegido, e esse talinho aqui, é através desse talinho que ela fica ligada, então, ao sistema nervoso central. Então, aqui, a gente está falando de uma glândula extremamente importante e que ela produz o hormônio de crescimento. Então, para vocês entenderem a medicação que a gente está falando. Então, de novo, se algum de vocês quiserem me interromper, levanta a mão, abre o microfone, tá? Então, eu peguei a mesma foto, agora um cartoon, para vocês visualizarem. Então, a gente tem toda essa estrutura cerebral. Aqui eu tenho, então, representado em amarelo, aqui nesse pontinho da seta, a glândula hipófise, extremamente protegida. E aqui ela é ampliada, tá? Então, aqui essa hastezinha, onde ela fica, a partir dessa haste, aqui o hipotálamo, então, a partir disso aqui, ela está ligada ao sistema nervoso central. E ela é essa ervilhinha aqui, e uma parte dela é extremamente importante, responsável por produção de vários hormônios. Então, a partir daqui, a gente tem produção de hormônio de crescimento, a gente tem para as mulheres que estão amamentando ou que amamentaram, a produção de prolactina, que é o hormônio que faz a lactação, a gente tem a produção do hormônio que regula a tireoide, que estimula a puberdade. Então, sempre que eu falo em hormônio de crescimento, eu estou vendo o hormônio de crescimento, mas sou obrigada a imaginar também como que está a produção dos outros hormônios, tá? Porque vem tudo de uma única glândula que coordena tudo. Então, já dando uma antecipação das conversas que às vezes eu tenho com as famílias. Quando eu pego uma criança que por qualquer razão a gente discute o uso de hormônio de crescimento, eu acabo sendo obrigada a fazer uma série de exames. Na verdade, eu tenho sido relativamente econômica até nos exames para poupar as crianças, mas, em geral, eu preciso checar como que está a glândula como um todo. Eu preciso checar se a criança tem uma produção dos hormônios da tireoide, o cortisol, tudo isso é controlado pela própria hipófise. Então, já antecipando, quando vem alguma criança, a primeira coisa que eu faço eu peço um exame de sangue básico. Nesse exame de sangue, em geral, eu vejo, além de um equivalente do hormônio de crescimento, eu vejo tireoide, cortisol, eu vejo várias outras coisas. E alguns de vocês já passaram por isso, eu falo, me manda tudo que vocês têm. Porque, em geral, na investigação inicial, antes de vocês terem o diagnóstico, muitos já fizeram ressonância de crânio, outros fizeram tomografia. Então, quando eu solicito isso, na verdade, eu estou procurando ver se tem alguma alteração estrutural que possa ter comprometido essa região, porque se tiver, o enfoque do tratamento acaba sendo outro, tá? Então, enquanto eu vou falando dessa biologia, eu já vou falando para vocês
as condutas que eu tenho quando eu recebo uma criança com a síndrome. Então, para mim é extremamente importante um exame de imagem do sistema nervoso central, seja tomografia ou seja ressonância, que eu tenha pelo menos uma noção de como que está a glândula. Quem que me garante que de repente, alteração estrutural, a própria glândula não está alterada, e daí a indicação do tratamento, na verdade, vai ser outra, porque a criança não está produzindo, e não porque eu estou tentando fazer uma tentativa, uma experiência, alguma coisa, não. A criança talvez precise do medicamento. Outra coisa quem eu já conversei, também passou por essa experiência, eu peço, me manda todas as anotações que o pediatra fez. Por quê? Porque se a criança cresce regular, para mim já é uma informação de que ela produz os hormônios normalmente. Então, ela é uma criança que está crescendo regularmente, que qualquer alteração central, o sistema nervoso que ela teve, não comprometeu essa região. Então, eu sei que essa criança é uma criança da parte hormonal saudável, eu sei de que maneira que eu vou ter que lidar. Então, quem já passou por essa experiência vai lembrando do que eu já pedi para vocês. Então, eu peço para ver o crescimento, eu detalho totalmente o crescimento dessa criança, eu tento rever todos os exames que ela já fez, na tentativa de ver se tem algum outro hormônio comprometido que eventualmente possa estar comprometendo ainda mais o desenvolvimento da criança e que a gente possa até ter uma abordagem antes, com outro tipo de tratamento, antes de chegar simplesmente no hormônio de crescimento para o desenvolvimento neurológico, tá? Vamos em frente. Então, vamos aumentar a nossa sequência biológica aqui. Então, de novo, aqui uma outra foto, vocês estão vendo ali a hipófise. O que acontece, então? Tá? A questão da fisiologia do hormônio de crescimento. Então, voltando aqui, a gente tem a hipófise, uma parte dela ali secretando especificamente o hormônio de crescimento. O que é um hormônio? O hormônio é qualquer substância que é produzido num lugar e age em outro, tá? Então, hormônio, por definição, é isso. Uma glândula produz para que ele caia na corrente sanguínea e vá atuar em outro lugar. Então, hormônio de tireoide, provavelmente num grupo grande como o que a gente está aqui agora, deve ter algum de vocês que tem hipotireoidismo e usa hormônio da tireoide. Acredito que provavelmente deve ter alguém assim. Então, a glândula tireoide produz o hormônio da tireoide e ele vai agir pelo corpo todo, tá? Então, a partir do momento que a glândula hipófise produziu o hormônio de crescimento, cai na circulação, e aonde que vai agir? Vai agir no fígado, tá? Então, aí você pensa assim, puxa, o hormônio de crescimento é para crescer, por que vai cair no fígado? Porque o hormônio de crescimento em si, ele tem uma certa dificuldade, uma limitação de entrar, ele é uma molécula extremamente grande, tá? Ele tem uma certa limitação de entrar aonde precisa a ação dele. Então, o hormônio de crescimento para atuar no cérebro é muito complicado. Ele tem uma molécula muito grande e o cérebro tem uma limitação. As partículas que conseguem entrar no cérebro para ter uma ação, elas precisam ser pequenas. O próprio osso, para entrar no osso, cartilagem de crescimento, também precisa ser, vocês vão ver numa foto dali na sequência, a molécula precisa ser pequena. Então, por mais que o hormônio de crescimento ele tenha uma ação direta no osso, ele, na verdade, ele vai atuar no fígado. Por quê? Porque ele entra no fígado, aí o fígado, sob estímulo do hormônio de crescimento, produz uma outra substância, que é o IGF-1, que algum de vocês já ouviram falar, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma molécula grande que atua num órgão extremamente receptivo, que é o fígado. O fígado faz um processo metabólico, libera na circulação essa substância. O que é esse nome IGF-1? Ele foi inicialmente, na década de 60, 70, dado o nome, batizado de somatomedina, que era o nome, e daí, quando for estudar a estrutura dele, ele é muito semelhante à insulina.
A insulina, que é o nosso, que você, não sei se no grupo tem algum diabético que acaba aplicando insulina. A insulina, vocês veem como a coisa é um relacionado com o outro. A insulina que que os diabéticos usam, que o nosso organismo produz espontaneamente para diminuir a glicose ou açúcar no sangue, tem uma estrutura molecular que esse IGF-1 é praticamente igual. Tem um ou outro aminoácidozinho, não fiquei colocando a estrutura molecular deles aqui, mas tem um ou outro aminoácido diferente, mas eles são muito semelhantes. Quando eles estudaram a estrutura, vocês vão ver na frente por que eu estou falando disso, eles viram que eles são muito semelhantes. Então, esse IGF-1 vem do termo Insulin-like growth factor, é o fator de crescimento semelhante à insulina, tá? Então, growth factor, GF, aqui é um I de insulina. Então, insulina vem do inglês fator de crescimento semelhante à insulina, que a gente acabou usando no mundo inteiro, mantendo a sigla do inglês, tá? Então, na sequência, junto ao cérebro, a nossa hipófise produz hormônio de crescimento, vai para o fígado, sobre esse estímulo, acaba produzindo esse fator de crescimento semelhante à insulina, e esse fator é que vai cair na circulação e ter um efeito sobre o crescimento ósseo, crescimento muscular, tá? Então, vocês vão ver depois na sequência essa importância também. As fibras musculares, o próprio IGF-1 tem essa capacidade de fazer o músculo desenvolver. Vascularização. Então, para algumas famílias, eu lembro que eu comentei de um estudo que foi feito na Suécia, na época que eu estava fazendo meu doutorado, que crianças nascidas prematurinhas, mas aqueles prematurinhos que nascem com 800 gramas, 1 quilo, eles têm um risco muito grande de fazer oftalmopatia, né? Eles perdem a visão, a cegueira que vem pelo uso do oxigênio. Então, o oxigênio, ao mesmo tempo que ele salva a criança por causa da parte necessária de oxigenação, ele tem um efeito tóxico na parte de formação ocular, e essas crianças acabam perdendo a visão. E lá eles davam o IGF-1 para essas crianças com a intenção de que aumentasse o desenvolvimento das células nervosas, etc., ligadas à formação de retina, para proteger essas crianças da cegueira causada pelo oxigênio. Então, você já vê que esse é um fator de crescimento. Antes, a gente estava falando do hormônio de crescimento, um hormônio amplo, uma molécula grande, que tem uma ação limitada justamente pelo seu tamanho. Agora, nós estamos falando de um fator de crescimento, uma coisa pequena, que consegue entrar em tudo, o sistema nervoso, consegue até estimular a formação de uma retina, dos neurônios da retina, e ele, por ser pequeno, ele é amplamente difundido. Então, é dessas duas substâncias que a gente vai estar falando durante a minha apresentação. O hormônio de crescimento em si e o derivado dele, que é o IGF-1. Quem já fez exame de sangue a meu pedido, viu que eu não peço hormônio de crescimento. Eu nunca dosei em nenhuma das crianças que vieram me procurar o hormônio de crescimento, mas eu doso o IGF-1. Aí você pergunta, por quê? Por que não dosa o hormônio de crescimento de uma vez? O hormônio de crescimento, nosso organismo é muito esperto, e aí, de novo, vocês vão ouvir falar assim, já ouvi falar um monte que criança cresce mais quando está dormindo. Provavelmente, muitos de vocês já ouviram falar isso, tem que dormir bem porque a criança cresce quando está dormindo. Não é que a criança cresce quando está dormindo. Quando a gente está 100% relaxado, e isso acontece quando a gente está dormindo, o nosso organismo libera pulsos, quantidades muito maiores de hormônio de crescimento. No momento do relaxamento, a gente libera o hormônio de crescimento. Quando a gente está estressado, o hormônio de crescimento abaixa. Então, uma coleta de sangue numa criança pequena, num laboratório, alguém me enfiando uma agulha, o hormônio de crescimento vai estar lá embaixo, tá? Porque ele só aparece no sangue quando você está relaxado. Então, quando eu peço o exame para as crianças, não adianta eu dosar o hormônio de crescimento. Você vai assim, eu estou dando hormônio, a doutora não pediu para dosar o hormônio? Não adianta,
porque com o estresse, o hormônio desaparece do sangue. Mas a substância que o fígado produz constantemente pelo estímulo desse hormônio que está sendo liberado, seja de dia, de tarde, de noite, o IGF-1, esse vai ser constante no sangue, tá? Então, quando eu peço o exame das crianças, além de ver tireoide, hemograma, anemia, essas coisas todas, o que eu peço? O IGF-1. Porque nesse aqui eu estou vendo, na verdade, se o circuito está funcionando adequadamente, tá? Então, vamos para frente. Se vocês não entenderem até alguma coisa aqui, por favor, me interrompam. E no comércio, no Brasil, no mundo, como é que está a história do hormônio de crescimento? Então, eu vou fazer até um particular aqui. A gente vai se acostumando com as coisas à medida que elas vão se tornando comuns, mas o hormônio de crescimento sintético, da forma que a gente tem, que compra na farmácia, seringas e aplica, ele está no mercado desde 1985. Aí vocês me perguntam assim, tá, e como que se tratava a criança que não produzia hormônio de crescimento, que é o nanismo, que são aquelas crianças que, se não tratadas, vão ficar adultos com 1,20 m, 1,30 m, como que se tratava antes de 1985? Talvez vocês fiquem escandalizados quando eu falar, mas o que se fazia? Existia uma rede mundial de captação de hipófise de cadáver, tá? Então, vocês imaginarem que, como eu mostrei no slide anterior, a hipófise é uma ervilhinha. Existia uma rede mundial de captação de ervilhinhas. O indivíduo morria, se pedia permissão em hospitais e etc. Se captava essa hipófise. Na Europa, a França era responsável. Nos Estados Unidos, no NIH, que é uma rede governamental e de pesquisa, etc., gigantesca, se captava hipófises de cadáveres do mundo inteiro, se levava para esses centros. Eu vou usar um termo grosseiro, mas se exprimia até tirar o que tinha de hormônio de crescimento estocado nessa hipófise. Aí se fazia uma purificação. Então, você imaginar que precisava ir, talvez, dezenas de hipófises de cadáveres para conseguir fazer uma dose de hormônio, e isso era distribuído mundialmente numa quantidade bem controlada, tá? Até 1985, eu não estou falando da Idade Média, estou falando de 1985, tá? Aí o que aconteceu? Naturalmente, por mais que se purificava, etc., tem partículas muito pequenas que não conseguiam tirar. E uma delas era o que transmite a síndrome da vaca louca. Você já deve ter ouvido falar da síndrome da vaca louca, que é uma doença degenerativa que infelizmente, acabou sendo transmitido para muitas pessoas que receberam hormônio de crescimento tirado de cadáver, porque junto com o hormônio de crescimento vinha bendito do vírus que transmitia a vaca louca. Então, foi tirado de mercado, a indústria foi obrigada a fazer sintético. Hoje a gente tem totalmente sintético, por uma engenharia genética, produzido em laboratório, uma substância igualzinha ao hormônio de crescimento, mas sem contaminação com partícula humana, então é extremamente seguro. Então, desde 1985, a gente tem isso no mercado. Daí foi sendo aprovado progressivamente. Então, naturalmente, foi aprovado no ano que foi lançado, foi aprovado para aquelas crianças que tinham deficiência de hormônio de crescimento, que é o nanismo hipofisário, são os anões, né? São aquelas crianças muito baixas. E foi progressivamente aumentando as indicações. Então, vocês veem que são recentes. Eu pus essa tabela aqui para vocês verem. A síndrome de Turner é uma síndrome genética onde as meninas têm uma perda de um cromossomo. Então, os meninos, vocês estão habituados já com essa questão genética, os meninos têm um cromossoma X e um cromossoma Y, as meninas têm 2 cromossomas X. Na síndrome de Turner, as meninas perdem um cromossoma X e aí elas ficam, além de outras situações, elas ficam com baixa estatura.
A condroplasia, vocês também já... Isso aqui é uma aprovação exclusiva do Japão. Nenhum outro lugar no mundo aprovou para condroplasia. A condroplasia, aquelas crianças com nanismo, com a cabecinha mais larga, bracinhos e pernas bem curtos, e o tronco fica um pouquinho mais desproporcional, tá? Prader-Willi está totalmente voltado à situação que a gente está conversando aqui, tá? Se vocês forem ver os clinical trials, existe uma nova substância que está sendo analisada agora para o Fellow McDermott, que também no mesmo grupo está o síndrome de Prader-Willi. Também é uma alteração, só que agora no cromossoma 15. Eles têm uma alteração, uma produçãozinha um pouquinho menor de hormônio de crescimento, uma hipotonia muscular muito significativa, um atraso de aprendizado, algumas dificuldades, que também, de novo, depende da intensidade da manifestação em cada um, e o hormônio de crescimento já está aprovado mundialmente, desde 2000, para Prader-Willi, com a intenção não de fazer crescer, mas de melhorar tônus muscular, melhorar a parte metabólica, e para essas crianças terem condições com melhor tônus, também de fazer atividade física, etc., porque uma das coisas que acontece no Prader-Willi é a obesidade, tá? Ainda a questão genética, o síndrome de Sachs é uma alteração de um gene específico que compromete o crescimento, e o recente é o NUNA, aprovado praticamente no mundo inteiro, que também é uma alteração genética, são vários genes que podem estar alterados no NUNA, e que além de várias outras alterações, aqui, basicamente, o crescimento que está comprometido, tá? Então, finalizando essa parte do hormônio de crescimento, é uma substância secretada pelo na nossa hipófise, faz um caminho, chega no fígado, produz o IGF-1. O nome foi dado hormônio de crescimento, porque na falta dele a criança não cresce, mas ele tem outras indicações que, pelo Prader-Willi principalmente, acaba fazendo um paralelo com a situação que a gente vai discutir daqui para frente, tá? Posso ir para frente até aqui, tranquilo? Posso ir, Laura? Tá. Então, agora que vocês têm uma noção de que substâncias que eu estou falando, eu vou comentar com vocês, a coisa ficando um pouquinho meio molecular, mas eu vou tentar ser o mais clara possível e tentar trazer aqui por que eu estou falando de hormônio de crescimento e esse fator de crescimento IGF-1 numa situação onde eu não estou falando de crescimento centímetros. Eu tenho crianças que a gente acompanhou aqui que são altas, né? E por que eu estou falando de uma substância que chama hormônio de crescimento se a criança não tem baixa estatura, tá? Então, e é o paralelo das crianças com o Prader-Willi, a síndrome que eu comentei anteriormente. Então, vocês, mais do que eu, devem estar extremamente habituados com discussões de desenvolvimento cerebral, de neuroplasticidade, vocês devem estar absolutamente mais engajados nisso do que eu. De qualquer maneira, eu tentei achar uma imagem, uma foto, alguma coisa e uma definição que pudesse mostrar o que nós estamos procurando. Então, assim como o fígado, você pode perder metade do teu fígado e ele voltar a crescer, o cérebro também ele tem uma situação de renovação, tá? Então, eu coloquei a definição aqui de neuroplasticidade para ir chegando aonde a gente quer chegar. E eu achei essa figura bem pertinente, tá? Então, é a capacidade de reorganização do sistema nervoso ao longo da vida, que vai abrangendo desde morfologia, né? Então, a própria estrutura anatômica, a função do neurônio, a célula predominante, então, do sistema nervoso, a função, a organização, e em resposta a estímulos externos e internos, persistentes, permitindo que o sistema nervoso central mude constantemente em face de demandas funcionais. Então, em resumo, essa coisa comprida é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a mudanças e a capacidade que o cérebro tem de se desenvolver
de se regenerar, tá? E o que foi mostrado com relação ao IGF-1? Então, nós não estamos mais falando do hormônio de crescimento, nós estamos falando do IGF-1, por ser a partícula pequenininha. Ele é um growth factor, ele é um fator de crescimento, tá? Que consegue entrar no nosso corpo inteiro. Se você for ver ovário das mulheres, fígado, coração, nosso corpo inteiro recebe esse fator. E o IGF-1, o que foi demonstrado? Que ele é um fator de crescimento crucial para o crescimento, desenvolvimento e plasticidade do sistema nervoso central, com ações nos principais tipos de células neuronais. Então, de novo, não estou chamando os engenheiros, se tem algum engenheiro aqui de ignorante em biologia, mas vamos partir do princípio que o engenheiro sabe matemática e não sabe de biologia, tá? Então, de novo aqui, existe um mecanismo intrínseco extremamente delicado, muito aperfeiçoado, que, na verdade, faz com que esse fator de crescimento, que veio lá do hormônio de crescimento, mas que esse fator de crescimento, ele consiga entrar na menor unidade do sistema nervoso central, que é a nossa célulazinha neuronal. E ali ele faz essa célula crescer. E ele faz essa célula funcionar. Então, não estou falando especificamente na síndrome, estou falando em todo mundo. Então, para que a gente tenha as capacidades que nós temos, tudo que a gente faz, aqui está a nossa célula nervosa. Então, em laranjadinho aqui tem um neurônio que está se encontrando com o outro que está representado em azul. Então, entrando lá no microscópio, olhando o nosso cérebro, se a gente conseguir visualizar, a gente vai ver que o nosso cérebro é todo feito por essas ligações. Então, eu tenho uma célula, a laranjadinha, que se liga com a azulzinha. E através desse filete aqui, que é o axônio, o impulso nervoso vem de uma e se liga com a outra. Então, além da gente precisar de uma estrutura grande, o cérebro, lá intrínseco, o microscópico, a célula bem formada, a gente precisa também que exista essas conexões. Então, vocês estão vendo que a célula laranjada, ela está se ligando com a célula azul. Isso aqui é uma representatividade, né? O nosso cérebro é todo igual, tudo meio cinzento, as células têm todas iguais, a mesma cor, mas aqui para vocês visualizarem, são milhões de células de neurônios. Então, aqui simbolizada, a laranjada está mandando o estímulo nervoso para a célula azul, para que o estímulo siga, para nos fazer falar, para nos fazer andar, através dessas ramificaçõezinhas aqui, que, ó, eu vou pegar uma aqui, ó. Então, o finalzinho da laranjada se emendou na azulzinha, e é através dessa conexão que uma célulazinha faz com a outra que o impulso nervoso vai correr, tá? Eu lembro, fazer uma piada aqui, eu, no primeiro ano da faculdade, a gente tinha aula de neurologia, neuroanatomia, e aí eu escrevi na prova que o estímulo elétrico, o professor quase me trucidou, me fez passar vergonha na turma inteira, falou que liga a pessoa na tomada e passa o estímulo elétrico. Não, não é o estímulo elétrico, o estímulo é o impulso nervoso, né? Estímulo elétrico é outra coisa. Então, o impulso nervoso vai de uma célula para outra e vai sendo conduzido de célula em célula, célula em célula, e aí a gente tem toda a capacidade de reação, uma reação de dor, tudo isso é através disso aqui. E o que tem o IGF-1 com essa história? Aqui eu compliquei a vida de vocês, tá? Então, o que eu quero que vocês vejam aqui? Na verdade, nessa meu desenho, onde eu tenho a célula amarela encontrando com a célula azul, e eu pontilhei aqui essa partezinha aqui, que é o finalzinho da amarela se emendando na azul, essa figura amplificou esse pontinho aonde a célula amarela se encontrou na azul. Então, vamos imaginar que essa parte de cima é o finalzinho da célula amarela,
e essa parte de baixo é o comecinho da célula azul, tá? Então, no desenho maior, essa aqui de cima, vocês estão enxergando o ponteiro que eu estou circulando aqui? Consegue ver, né? Então, o que que acontece? Então, vamos partir do princípio que essa parte de cima é o final da célula amarela e que ela está mandando um impulso nervoso para essa parte de baixo, que é o começo da célula azul. Então, não é um impulso elétrico, como eu escrevi na minha prova no primeiro ano de medicina, mas é um impulso nervoso. O que é um impulso nervoso? É um estímulo sequencial que vem de uma célula nervosa para outra, de uma célula nervosa para outra, passando por milhares de células, e aí esse estímulo vai nos dar a capacidade de reagir. Então, uma coisa extremamente reflexo. Você encosta a mão na panela de água, na panela lá que está quente, você encosta e você já tira. Esse reflexo de você tirar, não deu tempo nem do teu cérebro você pensar. Foi o impulso que um te mandou para o outro que fez você tirar a tua mão dali para não continuar se queimando. Por que que o diabético, às vezes, não percebe que está com o sapato apertado, não percebe que está se machucando? Porque pelo diabetes lesou isso aqui e ele não consegue mais ter esse reflexo. Então, por que que a gente precisa disso? Para o meu cérebro mandar informação para uma perna que eu tenho que andar, que eu tenho que ter força, etc., isso aqui tem que estar íntegro. Para eu falar, tem todo um mecanismo extremamente complexo mandando uma informação e eu preciso que isso aqui esteja íntegro. E ó, o que que eu quero que vocês observem aqui? É um monte de proteínazinha, de coisinha que vai passar de um para o outro, mandando o impulso nervoso, mas veja que aqui eu representei o nosso IGF-1, o nosso fator de crescimento, como se fosse uma bolinha vermelha, tá? Espero que vocês consigam ver onde vocês estão vendo aqui. E tem em cor de rosinha aqui a nossa corrente sanguínea, cheio de IGF, cheio de bolinha vermelha, que cai na circulação e fica encharcando, vamos colocar dessa forma, os nossos neurônios, as nossas células nervosas com essas bolinhas vermelhas. E vocês vão reparar que da parte de cima, que seria o que está representando a célulazinha alaranjada, também ele próprio produz as bolinhas vermelhas, tá? Então, na verdade, o IGF-1, por mais que ele tenha vindo daquela coisa lá grande, que é o hormônio de crescimento, ele é um fator que está lá dentro dessa nossa célulazinha aqui, neuronal, que é a primeira unidade do nosso sistema nervoso. Ele é um dos fatores que precisa passar junto para que o estímulo nervoso chegue na outra, para que isso aconteça, que a gente tenha os reflexos, que a gente tenha tudo que o nosso organismo precisa. E além da produção local no próprio neurônio, ele vem da corrente sanguínea também, tá? Então, o que chegou, tudo isso aqui para a gente chegar em que ponto? Que para que a nossa célula nervosa funcione, eu preciso do IGF-1. E o IGF-1 veio do hormônio de crescimento, tá? Não vou ficar deixando vocês malucos com essa figurinha, mas a única, não precisa se preocupar com o restante, a única coisa é para ligar o fator de crescimento insulina simile com o reflexo nervoso, tá? E aí, então, a gente pode complementar o nosso desenho mostrando que essa nossa cadeia de produção, na verdade, eu posso acrescentar, então antes eu tinha deixado assim, eu posso acrescentar uma coisa a mais, um órgão a mais, em que essa cadeia aqui, ela acaba sendo fundamental, não só para músculo, para osso, crescimento, vaso, mas para o desenvolvimento do sistema nervoso central, tá? Então, foi a partir da constatação que esse sistema é totalmente interligado que começou os estudos, naturalmente, inicialmente em laboratório, em células de animais, em células em placas
de laboratório, depois em animais, geralmente em rato, para tentar ver se o próprio hormônio de crescimento e o IGF-1 podiam trazer algum benefício em condições onde o desenvolvimento do sistema nervoso central tivesse prejudicado, e aí entra a síndrome de Phelan-McDermid, tá? Então, a coisa veio de estudos genéticos que mostram, então agora nós vamos chegando, estou quase terminando, então agora eu vou chegando aonde que começou toda essa história, os estudos clínicos tentando usar essas duas substâncias para melhorar a condição de desenvolvimento das crianças, tá? O Alexander Kohllevisohn, que é o conhecido de vocês, que é lá do Monte Sinai, eu acho que ele deu aula, ele participou, né? Então, uma das primeiras avaliações, primeiros estudos, foi exatamente com o IGF-1, não com o hormônio de crescimento, tá? Nessas crianças, e partiu do quê? Então, vamos ver de novo aqui a nossa célulazinha. A gente está falando de uma condição em que um gene específico está comprometido. Então, provavelmente vocês todos que têm as crianças comprometidas, vocês já fizeram estudo, já fizeram a avaliação do gene, e o SHANK3 está comprometido. E por que compromete? Porque no Phelan, ele perde uma cópia desse gene. Então, para ele estar funcionando normalmente, ele tem que ter 2 cópias do gene. Quando eu tenho uma deleção, alguma situação, eu perco uma cópia. Só que esse gene, ele codifica uma proteína que tem uma função exatamente nesse pontinho aonde a célula laranjada está se emendando com a célula azul. Então, se a coisa tem que ser um mecanismo extremamente delicado e pela alteração desse gene, eu perdi uma das substâncias que está agindo exatamente nesse ponto, então a condução nervosa para todo o desenvolvimento fica comprometido porque eu perdi um gene que está atuando exatamente naquele ponto, tá? E o que os estudos em ratos, o que os estudos em placas, em pesquisa que a gente chama in vitro, mostraram? Mostraram que o IGF-1 tem uma ação ali naquele ponto onde eu fiz o desenho mostrando ele com uma pontinha vermelha, que poderia reverter exatamente o prejuízo causado pela deleção do SHANK, tá? Então, é nesse slide aqui que vem todo o fundamento dessa tentativa de tratamento. Eu tenho uma deleção de um gene que compromete exatamente a sinapse, a emenda de um neurônio com o outro. E se existe um fator de crescimento que pode reverter isso daí, e eu não posso reverter a mudança do gene, mas eu tenho uma substância que pode entrar ali e reverter, será que se eu der essa substância, não vai fazer essa sinapse, esse desenvolvimento neuronal, essa ligação dos neurônios voltar a ser normal e interromper e reverter esse déficit de desenvolvimento que as crianças têm, tá? Então, e o que foi mostrado? Que mesmo o IGF que vem do fígado, que cai na circulação, ou o IGF direto, injetando o IGF, tem um efeito benéfico nesse desenvolvimento neuronal, crescimento, desenvolvimento e neuroplasticidade. Então, a partir da pesquisa, mostrando em laboratório que o IGF pode superar a deleção do gene e fazer o desenvolvimento neuronal normal, foi a tentativa de medicamentos que possam atuar justamente aí, tá? Então, o grupo do Monte Sinai começou a fazer essa pesquisa, eles publicaram alguma coisa em 2014, tá? Então, só para vocês entenderem o trabalho. A dificuldade, porque não existe, é uma situação rara, não existem tantas crianças assim no mundo, vocês estão aqui agrupados, mas a gente sabe que é uma causa, é uma situação que não é tão frequente. Então, eles conseguiram reunir só 9 crianças para esse estudo, que tinham entre 5 e 15 anos.
Aqui é uma dificuldade, porque se você imaginar de 5 a 15, tem todas as situações já de desenvolvimento, então é um grupo bastante heterogêneo. O que eles fizeram? Então, o que é uma pesquisa clínica? É um momento onde eu vou fazer uma intervenção e eu vou acompanhar essas crianças de uma forma extremamente rigorosa, tá? Vendo a checklist de tudo que as famílias referem, etc. E o que eles fizeram? Sempre às 12 semanas, eu realmente não sei de onde eles tiraram esse número mágico de 12 semanas, mas é sempre 12 semanas. Então, eles fizeram assim, eles dividiram um grupo que, num primeiro momento, recebia placebo, que é um efeito mágoa, e o outro grupo que recebia o IGF, que também existe sintético no mercado. Então, IGF, placebo. Daí eles davam uma pausa de umas 4 semanas e invertia. Quem tinha recebido IGF passava a receber placebo e o outro grupo que tinha recebido placebo recebia IGF. Lembrando que é sempre injetável. No caso do IGF, era aplicado 2 vezes por dia. E lembra que eu comentei bem lá no começo que o IGF vem do nome, que é um fator de crescimento semelhante à insulina? Então, em teoria, eu estou injetando uma substância, em teoria não, na prática, que tem uma ação parecida com a insulina. Então, essas crianças poderiam fazer hipoglicemia. É como se eu estivesse injetando insulina nessas crianças 2 vezes por dia. Então, eles se obrigaram a dar essa injeção próximo da refeição, porque daí eu sabia que essa criança estava comendo alguma coisa, porque ela poderia fazer hipoglicemia, tá? Então, esse foi o estudo que eles fizeram. O que eles estavam avaliando? Então, aqui eu tenho uma dificuldade, porque não é minha área, eu não, tenho as adaptações das escalas americanas, são feitas adaptações para as escalas brasileiras. A gente fez uma adaptação com o pessoal lá do Grupo Farol, fez algumas adaptações, mas por que então eu insisto tanto, de novo, com as famílias? Eu preciso da avaliação do pessoal da terapia ocupacional, psicopedagogo, fisioterapeuta. Por que eu insisto? Porque eu não quero ver crescimento, eu quero ver o desenvolvimento neuropsicológico dessas crianças. Então, o meu, vamos colocar assim, produto final dessa investigação toda é o desenvolvimento, que eu não consigo ver numa consulta, de jeito nenhum. Eu posso até ver que está andando, que está falando, que está fazendo alguma coisa, mas eu preciso uma coisa documentada, matemática, checada, um checklist, tudo. Então, nesse do Monte Sinai, eles usaram essas 2 escalas, o ABC, que a tradução é o ABC, a escala do ABC, e essa da situação repetitiva aqui, o comportamento repetitivo, mas o que eles queriam, na verdade, era ver principalmente a segurança do tratamento, tá? Por quê? Especificamente nessa condição, tinha o risco de hipoglicemia. Então, eles usaram, nessas 9 crianças, 12 semanas, depois pausa de 12, então o contexto foram 12 semanas, e eu sou obrigada a trazer, na forma de tabelas, estatística, etc., qual que foi o resultado que eles mostraram. Então, só para vocês verem aqui, eles avaliaram escalas, lembrar, então, o Aberrant Behavior Checklist Social Withdrawal, que é o ABC, e a escala de repetição. Então, primeira tabela para o ABC, a segunda figura aqui de comportamento repetitivo. Em azul, representado quem recebeu o medicamento, em verde, quem recebeu placebo, tá? No começo e no final das 12 semanas. Então, na escala, no ABC, ela vai de 0 a 174, são mais de 50 questões, checklist que são feitos. Quanto mais alto está o resultado da escala, mais comprometida a criança está. Apesar de que o grupo que recebeu o medicamento, a princípio, estava mais comprometido, mas vocês veem que com 12 semanas também foi o grupo que teve uma diferença maior, tá? Então, eles tinham uma escala, deu em torno de 16 aqui e caiu para 7,6, ou seja, tiveram mais respostas positivas, e ao ter respostas positivas, a escala
comprometimento do comportamento foi progressivamente menor. E daí tem a escala de o comportamento também de repetições, o comportamento estereotipado, alguma coisa assim. Voltou o som tranquilo, né? Voltou normal, tá. De novo, é uma escala que vai de 0 a... Deixa eu só tirar essa... Agora eu não consigo tirar essa escala. Bom, tudo bem. Vai de 0 a 129. Quanto mais alto, mais comprometido a criança está. Então, de novo, os que receberam a medicação eram mais comprometidos, mas também de uma escala maior foi para uma escala menor. Então, o que eles mostraram? Que houve uma melhora nas escalas avaliadas dentro disso. Então, o que eles mostraram? Vamos fazer um resumo, agora, bom, de vai e volta. O que isso aqui mostra? Que eles fizeram as escalas, então, de novo, a gente tem as nossas escalas adaptadas aqui. Eles tinham essas graduações, essa pontuação feita antes do tratamento. São escalas, são gradações indicando comportamento que o pessoal está habituado a ver, é um checklist de mais de 50 questões. As crianças tinham um nível de comprometimento um pouquinho maior, e aí depois melhoraram com essas 12 semanas. Qual foi o problema? Hipoglicemia, tá? Então, se eu estou injetando uma substância que tem uma ação semelhante à da insulina, as crianças fizeram hipoglicemia, tá? Aí, essa substância, ela é injetável também, o IGF-1 recombinante, ele é injetável também. Está sendo feita uma tentativa de entrar no mercado brasileiro, o laboratório Ipsen, que está trazendo essa medicação. É extremamente caro. O pessoal, do laboratório não conseguiu nem me dar preço, tá? É extremamente caro. Ele foi criado para uma situação de baixa estatura, onde a criança não consegue responder ao hormônio de crescimento. Então, assim, é extremamente seletivo, cada 1 em 1.000.000 de crianças que vão acabar usando esse medicamento, então ele é extremamente caro. Só para vocês terem uma ideia, tem um medicamento novo que foi lançado para tratar a baixa estatura de crianças com acondroplasia, que é uma das condições que eu comentei, aquelas baixa estatura, que na Europa está dando quase R$1 milhão por ano o tratamento, tá? Então, assim, é uma tecnologia por trás absurda. De qualquer maneira, a informação que eu tive é que eles pararam com esse estudo, a publicação é 2014, provavelmente por uma mistura de custo e de efeito adverso por causa da hipoglicemia. Então, foi uma situação positiva, estimuladora, esperançosa, mas que parou em 2014. Aí, então, o que aconteceu? Deixa eu só... Esse negócio está atrapalhando aqui, mas eu vou seguir, tá? Então, foram só 9 crianças, uma única publicação, e eles interromperam essa pesquisa, não sei de nenhuma em andamento com essa situação. Então, o que aconteceu? Se eu não posso dar a moléculazinha final, vamos tentar dar o hormônio de crescimento, tá? Então, a tentativa foi dar o hormônio de crescimento, e aí voltamos à história aonde começou toda a nossa história com a família da Liz, que é o clinical trial feito no Monte Sinai, em Nova York, que aí eles passaram a fazer o quê? Dar o hormônio de crescimento. Já que eu estou com dificuldade de dar o IGF, vamos dar o hormônio de crescimento. E, de novo, como eu comentei, depois de junho de 2020, não se tem absolutamente nenhuma informação sobre esse resultado. Eu já entrei em contato com eles, com a enfermeira que nos respondeu, e a gente não tem resultado desse estudo. Então, o que foi esse estudo? É um estudo piloto. O que significa o estudo piloto? É uma prévia da prévia do estudo, tá? Então, sempre que você está testando uma droga, um medicamento, você tem 4 fases. Fase 1, 2, 3 e 4. O 1 é totalmente animal,
2, você já está testando em indivíduos, mas numa escala muito pequena. 3, quando você já está testando no indivíduo em escala maior. E 4, quando já está no comércio. Então, a gente tem falado muito das vacinas. A vacina está em estudo fase 3, a gente acompanhou tanto isso por causa do Covid. Então, fase 3 é quando a gente já tem mais de centenas, milhares de pessoas testando. Aqui a gente está falando do estudo de fase 2. Fase 2 é a primeira vez que foi tentado em humanos. E piloto. Então, piloto por quê? Porque é pequenininho. Então, aqui eles recrutaram, a ideia deles era recrutar 10 indivíduos, tá? Com idade entre 2 e 12 anos, que, de novo, usassem agora o hormônio de crescimento no número mágico de 12 semanas, e, de novo, para ver as escalas de desenvolvimento, tá? Eles usaram 4 escalas, nós estamos tentando adaptar isso com o pessoal daqui, escalas que representem as 2 primeiras que foram usadas no estudo anterior do IGF e agora está sendo usado. Eles conseguiram colocar só 6 participantes, a ideia era colocar 10, eles colocaram 6. Aqui eu acredito que tenha relação com a pandemia, tá? E a gente ficou sem uma resposta deles se foi um efeito positivo ou não. A partir dessa situação, a gente tem, usando regularmente hoje a LIS, e com todo o acompanhamento da família e dos profissionais que trabalham junto, a gente tem a família da Ramona usando também, usando agora, a gente está numa fase intermediária de resultado, e temos algumas crianças que estão em fase uma aqui de Curitiba também, em fase de finalização da avaliação com os outros profissionais, temos umas 2 nessa situação. Por que a gente não sai dando o medicamento para todas de cara, e por que cada vez mais eu tenho que ficar estudando, pesquisando, porque eu tenho que cuidar da segurança das crianças. Eu não posso sair dar um medicamento que, de repente, eu possa provocar um outro efeito adverso. Então, o hormônio de crescimento ele é extremamente seguro, ele por si só, o IGF-1 por si só, são extremamente seguros, mas eu preciso saber em quem eu estou dando. Então, a questão não é o efeito do medicamento, é o que a criança tem previamente para ter certeza que eu posso dar e que eu não vou provocar nada nessas crianças. E acho que é o meu último slide para a gente poder discutir, eu vou e volto, por que eu sou tão... Teve um dos pais aqui, não sei se ele está me escutando aqui, acho que é da Anneli, que falou, doutora, eu sei que a senhora só responde final de semana. Eu só respondo final de semana mesmo, porque é intenso o cuidado, a investigação, e não é numa olhada de meia hora no WhatsApp que eu vou responder. Para cada resposta que eu preciso dar, eu preciso me aprofundar. E como é uma área nova, então realmente é no final de semana que eu consigo ver. Então, aqui eu fiz uma figura só para pôr o porquê do meu cuidado, tá? A gente está falando de uma alteração de um gene. Então, aqui eu pus nessa figura superior aqui um cromossomo. O cromossomo nada mais é do que esse condensado de DNA. Então, a gente tem vários aminoácidos, se organizam formando o nosso DNA, que ele vai se condensar e formar o nosso cromossomo. O nosso cromossomo ele é dividido em braço curto e braço longo. A alteração no cromossomo 22 que a gente está falando pega o braço longo do cromossomo 22. Então, aqui vocês têm 2 figuras, eu tenho um cromossomo geral aqui, ele tem o braço curto e o braço longo. A alteração do cromossomo 22 que pega o shunt, pega o braço longo do cromossomo 22, e tem vários outros genes aqui. Então, eu posso ter uma deleção que pega só a pontinha, posso ter uma deleção que pega tudo, eu posso ter as manifestações as mais diversas
a mesma síndrome, o mesmo diagnóstico, mas eu posso ter diferentes deleções em cada criança. E quando eu tenho uma deleção muito grande, eu posso pegar outros genes que não são ligados ao Phelan, eu posso ter outras situações. E quando a deleção é muito grande, causa uma instabilidade no cromossomo e ele acaba emendando a parte de baixo com a parte de cima, fazendo o que a gente fala o cromossoma em anel. E o cromossoma em anel, ele é muito instável. A gente diz assim que a nossa carga genética a gente é igual do começo ao fim. Sim, desde que a gente nasce, a gente morre. Sim, depende dessa situação. Por exemplo, se eu tenho o cromossoma anel e o cromossoma emenda a parte de cima com a parte de baixo, esse cromossomo ele pode sofrer mutação mesmo depois da gente ter nascido. Então, eu preciso, por isso que eu tenho insistido com algumas famílias, quando se faz a investigação, que faz o CG-array, se faz alguma coisa, já vem lá que tem uma deleção do shunt, papapá. Tá, tudo bem. Eu preciso ver, às vezes, o cariótipo, eu preciso ver um exame mais básico, anterior, para eu ter certeza da segurança do tratamento, tá? Então, dessa forma, eu achei que a gente ia levar menos tempo, mas dessa 1 hora, é para vocês entenderem o que a gente tem tentado fazer. A gente sabe que existe uma substância, que é o EGF-1, que pode repor o que essas crianças perdem no desenvolvimento neuronal a partir do momento que elas têm uma deleção, uma alteração do gene aqui do Shank. Mas eu posso tentar repor isso, é uma situação, eu diria, quase que experimental, e a gente não tem um suporte de agências regulatórias, a gente não tem uma situação dessa, mas que a gente não pode perder tanto tempo, a gente pode esperar daqui 10 anos, talvez seja aprovado, mas daqui 10 anos essas crianças que hoje estão com 2, com 3 anos de idade, o tempo delas já passou, então eu não posso ficar esperando, mas eu tenho que ser muito cauteloso com o que a gente está fazendo, tá? Então, dessa forma, eu fico à disposição de vocês e para a gente poder, então, ter uma discussão do que vocês acham que seja importante.